Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pico de fluxo expiratório. O pico de fluxo expiratório é uma ferramenta tão útil que ela pode ser comparada à maquininha de aferir pressão que os hipertensos têm em casa e o termômetro que as mães, a maioria das mães, tem em casa para aferir a temperatura dos filhos, ou que a gente usa para a gente mesmo. Ele é tão pouco importante que ele é comparado a essas coisas. O pico de fluxo expiratório, ele é um aparelhinho onde o paciente assopra, e todo médico deve ter o seu para fazer para ajudar no diagnóstico da severidade da asma do paciente, da broncoconstrição, ou seja, do fechamento do pulmão, e todo asmático deve ter em casa. Eu tinha um professor que dizia: bom médico não, Bom médico é aquele quando vem um diabético, mesmo se ele não tem problema nenhum, pede para olhar os pés. Se ele não pedir para olhar os pés e seu motivo de consulta foi diabetes, não vá mais nele. Bom médico é o que instrui a usar o pico de fluxo. Muitas vezes a gente acaba não instruindo pelo fato de ser na cidade pequena mais difícil de encontrar um aparelhinho desse. Mas eu vejo muitos pacientes indo a especialistas renomados e não sei o que, e voltando a ser o pico de fluxo expiratório. E ele tem uma importância tremenda, porque o paciente faz o sopro e vê qual é a normalidade dele. Para isso nós usamos tabelas, porque apesar ou seja, nós não podemos esperar o mesmo de pico fluxo expiratório, ou seja, de sopro, força de sopro, de um atleta para uma senhorinha de 80 anos, de um atleta de 18 anos. Então tem uma tabelinha onde eu jogo alguns dados do paciente e me diz qual é a variabilidade normal. E vamos dizer, mudou o clima, o cara começou a tossir, muitas vezes ainda não vem aquele sintoma forte, mas ele pode fazer o uso do pico de fluxo expiratório para poder saber se já não há uma broncoconstrição, se já não há uma reação asmática a essa mudança de clima ou por uma virose. Então ele é um controla, se anota na agenda: opa, peraí, tá caindo, opa, caiu demais, mas eu não sinto nada, será que eu tenho que ir para o hospital? Então é como se fosse mesmo, gente, nós sabemos os nomes técnicos de tudo, mas os vídeos são voltados para a população em geral. Então isso aqui é como se fosse um medidor de pressão, aqueles caseiros que todo hipertenso tem que ter em casa. Você asmático que não tem um desse em casa ou nunca fez no consultório, tá errado o seu tratamento. Infelizmente tá errado, tem que ter um desse, tem que fazer um desse. Óbvio que espirometria, todos os raio-x, todos os outros exames contam, mas esse aqui é para ver praticamente diariamente como está a força do teu pulmão. Então, se você está sendo tratado pelo melhor médico de asma e ele ainda não te ensinou ou não te pediu para comprar o pico de fluxo, não fez o pico de fluxo no consultório, não está tão bem tratado.